versículo 12 e 13, eu vou ler numa tradução que eu tenho aqui, que eu achei muito interessante para o assunto que é. Diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de quem fala as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Amém? Olha que palavra dura, forte, que o autor de Hebreus deixa para nós nesse versículo 12, principalmente. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra, nós iremos entrar agora num processo de ministração. Então, Senhor, em nome de Jesus, leva cativa a obediência do Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que vai ser ministrado, tudo aquilo que vai ser liberado, tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, para que possamos, com ousadia, graça e poder, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Nós oramos agradecidos na certeza da vitória, da bênção do Senhor sobre a nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. O nome da mensagem de hoje, ela tem por título Um Pedido Irrecusável. Um pedido irrecusável. Você vai entender por quê. Nós pertencemos a Deus de duas maneiras. Por duas maneiras. Primeiro, pela criação, porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que cuidou de nós. Foi Ele que nos formou com as suas próprias mãos. E nós pertencemos a Ele por isso. E também nós pertencemos a Ele pela redenção. Porque assim mesmo o apóstolo Paulo deixa isso bem claro no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, versículo 20. Porque foste comprado por um bom preço. Foste comprado por um preço. Um preço incalculável, infinito. Eu e você não sabemos. Mas foi um preço de sangue. Sangue de Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento para isso. Preste atenção comigo nisso. Ele nos criou. Amém? Amém? Deus nos criou. Somos dele por criação. E quando nós perdemos a nossa direção pelo pecado, ou seja, nós nos perdemos no caminho dessa criação de Deus, pelo pecado, aí ele vem e nos compra novamente. Que coisa linda isso. Olha como que Deus nos ama de uma maneira tão especial e profunda, que Ele nos criou. Cara, nós somos obra da criação de Deus. Coisa linda. Coisa maravilhosa. O salmista, no Salmo 139, descreve essa forma maravilhosa que nós fomos gerados e criados. Mas é tão bacana isso, mas quando você sai do ventre da mãe, como nós vimos aqui agora há pouco aqui, o Gael, né? Já saiu até um tempo atrás, estava no ventre ali da Carol, mas agora já está aqui no meio de nós. Glória a Deus por isso. Mas olha só, o Gael agora começou uma vida. E só Deus sabe o que tem traçado para a vida dele, assim como para cada um de nós. Mas nós sabemos, por experiências e até mesmo de fatos e conhecimentos, que muitos se desviam. Muitos se perdem.
Vocês sabem do meu testemunho, conhecem um pouco do meu testemunho, que eu também acredito dessa forma, que quando eu nasci, quando eu saí do ventre da minha mãe, tinha todo um propósito de Deus lá dentro, traçado, bonitinho, bacana. Quando eu saí do ventre da minha mãe e comecei a crescer, os propósitos que Deus tinha para a minha vida, eu me desviei dele. E andei por 32 anos da minha vida perdido nos meus propósitos, sem ter o propósito de Deus definido na minha vida. Foi quando que eu entendi que eu pertenço ao Senhor por essa participação na redenção. Porque da maneira que eu fui formado, que você foi formado, e da maneira que Deus me ama, Ele não se conforma em deixar nenhum de nós perdido pelo caminho. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para ficarmos perdidos ou dando cabeçada pelo mundo afora. E Ele nos ama de tal maneira que Ele enviou Jesus. E pela redenção de Jesus nós pertencemos a Ele de novo. Amém? Pertencemos a Ele de novo. Aonde você estava, no pecado, no erro, aonde você se encontrava em toda a sua perdição, Deus foi lá e te resgatou, tirou você daquele erro e colocou você agora aqui de novo. Porque para Deus é algo inconcebível viver sem você, viver sem mim. Nós é que demoramos a entender isso, que é para nós também inconcebível tentar viver sem Deus. Então nós pertencemos a Ele dessas duas maneiras iniciais. Mas existe uma terceira maneira, que é por escolha. Eu vou falar mais uma vez aqui, coisa que você já está cansado de saber. Existe uma batalha acontecendo 24 horas por dia, de um ser, que é o Deus Todo-Poderoso, contra o outro ser, que é o diabo, que está lutando 24 horas por dia pela minha vida, pela sua vida, pelo meu coração, pelo seu coração. Você sabe disso. Essa batalha acontece 24 horas por dia. A todo tempo há uma guerra sendo travada para que eu e você façamos coisas boas, mas também que a gente faça as coisas ruins. Essa batalha acontece. Ou você pensa que só o fato de nós estarmos aqui na igreja, a gente só vai fazer coisa boa. Não, mano, tem gente fazendo um bocado de lambança aí. Você deve saber disso. Talvez você já tenha feito um bocado de lambança, assim como eu também já fiz. Então existe essa luta, essa guerra, que para que a gente faça coisas boas e coisas ruins. O bem e o mal está sempre lutando por nós. Não é, Camila? Não é? Está sempre lutando pela nossa vida. Por um lado é Deus querendo nos levar para o céu. Ô glória. Por outro lado é o diabo, nos querendo nos levar para tudo aquilo que afasta de Deus. Não é? Isso acontece, a gente às vezes não vê. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu amado e minha amada. Nesse momento que nós estamos reunidos agora aqui, você está sendo ministrado, essa palavra está acontecendo uma guerra no mundo espiritual, pela minha vida e pela sua vida. Coisa que você não consegue enxergar com os olhos humanos, mas eu confesso para vocês que Deus já me deu o privilégio de ter uma visão espiritual. Há muitos anos atrás, logo assim no começo da minha conversão, uma das primeiras experiências que eu tive foi de ver o mundo espiritual acontecendo essa guerra, quando estava acontecendo uma ministração. Foi algo assim surpreendente, uma visão futurística, eu posso dizer assim. Quando eu olhei para o céu, assim, na realidade, né, eu estava num ambiente fechado. Quando eu olhei assim para o céu, não tinha o teto do lugar onde eu estava. Eu via o céu. E nesse céu eu via anjos de Deus e anjos do diabo lutando, pelejando pela vida que estavam ali naquele ambiente que ainda não conheciam Jesus. Deus permitiu que eu tivesse uma visão nesse sentido e eu glorifiquei o Senhor por isso, que no final da mensagem tinha 3 pessoas ali que não eram convertidas e 2 delas
saíram dali convertidos para a glória do Senhor. Eu pude entender e ver isso acontecer. E a gente começa a pensar numa coisa, se isso de fato é real, acontece, qual que é o desdobramento disso? Se eu não entregar o meu coração para Deus, Presta bem atenção aqui. se eu não entrego o meu coração para Deus, para quem que eu estou entregando o meu coração? Oi? O diabo, não é verdade? A verdade é essa. Se eu não entrego o meu coração para Deus nessa batalha, o diabo vai ter acesso a ele. Porque esse é o alvo dessa guerra. É o meu coração, é o teu coração que está sendo o alvo de toda essa batalha. O inimigo das nossas almas está trabalhando o tempo todo para nos levar à ruína. Porque nele não há amor, há ódio. Ele não pede, ele exige. Ele usa de força para ganhar o seu coração. O coração fica endurecido pelo engano do pecado, como diz aqui o autor de Hebreus. Outra coisa que também endurece o coração, que deixa o coração insensível, isso faz com que você não fique perceptível à ação do Espírito Santo. É o orgulho. Orgulho é outra coisa que endurece o coração do ser humano. Tem gente que sabe que está errado, mas ele não quer dar o braço a torcer. É orgulhoso demais. Não, eu não volto atrás. Eu não falo mais assim. Eu não faço dessa maneira. O orgulho faz com que você fique insensível à ação do Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma outra coisa que endurece o coração? É a falta de perdão. A falta de perdão é outra coisa que deixa o coração endurecido. E o que é pior? Ofendido. Se tem uma área fácil de um coração que não perdoa, é ele ficar ofendido. Porque um coração ofendido, dificilmente ele vai se aproximar de Deus. Você pode passar o dia inteiro falando do amor de Deus para aquela pessoa, mas se ela estiver com o coração ofendido, ela vai, não é desse jeito, não é assim. E eu estudando e preparando essa mensagem, buscando de Deus uma direção, mas eu confesso para vocês que Deus me deu uma direção que eu achei assim, muito, muito importante para a igreja. Porque você provavelmente conhece pessoas que elas estão ofendidas com a igreja. Em algum momento ela se ofendeu com a igreja. Ou principalmente com a figura do pastor, que é o que recebe de cara, né? O pastor é o primeiro a ser amado e é o primeiro a ser odiado. Eu falo isso por experiência. Quantas pessoas já disseram para mim, na minha cara, que me ama e hoje me odeia? Então, tem pessoas que estão ofendidas com a igreja por esse propósito. E elas ficam nesse jeito. Aí eu fiquei pensando, Senhor, por que que isso acontece? Por que que as pessoas ficam ofendidas com a igreja? Por que que o diabo ele provoca situações desse jeito dentro da igreja? Aí Deus começou a trabalhar no meu coração, André, de uma maneira muito especial. Quantas pessoas que vocês já viram entrar por essas portas aqui, destruídas pelo pecado, pelo erro, pelo engano, e aqui dentro foram transformadas? Você conhece alguém? Você está entendendo por que que o diabo quer ofender a igreja? Porque esse aqui é o lugar onde as pessoas entram doentes e saem curadas. Então, se o diabo conseguir colocar no coração das pessoas que a igreja é um lugar que as pessoas falam mal, que as pessoas estão debochando, que as pessoas estão apontando, as pessoas não vão querer vir para cá. Porque aqui o diabo sabe que você vai ouvir uma palavra que vai te confrontar, mas que vai te mudar. E o diabo não quer que você venha aqui. Não precisa me falar não, mas quantas vezes você preparou bonitinho para vir para a igreja e chegou em um determinado momento e você pensou assim, não vou não. Eu vou chegar lá com essa roupa aqui, todo mundo fica me olhando. Vamos chegar assim, fulano vai apontar o dedo para mim. Chegar lá, eu já ouvi fulano que quando eu chego assim, fulano olhou para o outro, não está nem falando de você, mas falando de mim. Você acha que o mundo está girando em torno de você. Você acha que a igreja está girando em torno de você. Não é assim, querido. Porque
Porque dessa maneira o diabo está ganhando terreno na sua vida. Ele sabe que as maiores transformações na vida das pessoas acontecem dentro da igreja. E se tem um caminho que o diabo quer ofender, é o caminho onde gera bênção na sua vida. Quantas vezes você já foi abençoado nessa igreja com uma palavra que você recebeu aqui do altar? O diabo quer que você fique ofendido por esse caminho. Cada culto que você deixa de vir, você está perdendo uma palavra que está sendo liberada para a sua vida mesmo. Por questão de comodismo, não sei. Cada um sabe o seu. O diabo, ele quer fazer isso. Mas Deus, ele poderia usar a força, não poderia? Mas ele não usa. Se eu pertenço a ele por criação e por redenção, ele poderia usar a força, não poderia? Mas ele mesmo disse, não é por força e nem por violência. Não é dessa maneira que a banda toca, não é dessa maneira que funciona. Ele diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força e nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito. Você tem que ser tocado pelo Espírito para poder ter essa transformação na sua vida. Não é por minha força, porque se dependesse de mim, mas eu queria que todos estivessem na presença do Senhor com alegria, abundante, saltitante, feliz no Senhor. Mas não é por minha força, não é por meu desejo, é pelo Espírito de Deus. É você que tem que sentir isso no teu coração, esse desejo de estar na presença do Senhor. Mas quando você fala sobre coração, a Bíblia fala algumas coisas boas sobre o coração, sim ou não? Você acha? Se você for procurar bem, olha só o que diz Jeremias. Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? Isso é bom? Mudou um pouquinho o pensamento, não é verdade? Se o próprio Jesus faz uma declaração assim em Marcos capítulo 7, porque de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Esse coração é bom ou não? Mudou de ideia, Fernando? Se você fizer, só por curiosidade bíblica, chega na sua casa, pega a sua Bíblia, se você tiver uma concordância, não vou dizer nem para você colocar na internet, não. Pega a sua Bíblia, que tem uma concordância bíblica bacana lá atrás, e vê lá o que está relacionado de coração. Você vai encontrar lá dezenas de passagens bíblicas sobre o coração. Aí você vai ver lá que no Salmo 55, 21, diz que o coração é um coração que vive em guerra. Jó capítulo 36, versículo 13, o coração é um coração ímpio. O salmista no Salmo 14, versículo 1, o coração é insensato. Provérbios já diz que o coração é alegre. Neemias diz que o coração é triste. O salmista diz que o coração é ferido, turbado, perverso, maligno, diz o coração lá em Provérbios. Ezequiel diz que o coração é fraco. Isaías diz que o coração é enfermo. Crônicas diz que o coração é ousado, soberbo, exaltado. A Bíblia faz uma série de menções sobre o coração, mas uma me achei muito interessante, que é o que Zacarias capítulo 7, versículo 2 diz sobre o coração. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará ao seu Espírito, mediante os profetas que os precederam. Mas olha só, coração duro como diamante. Você conhece alguma coisa mais dura que diamante? Diamante é algo duro pra caramba, mano. Nada consegue riscar o diamante, mas ele risca tudo. Tem até uma pedra de diamante para cortar vidro, não é, Gabriel? Tem. Não? Diamante é usado para esse tipo de coisa. Mas o diamante, dificilmente você faz isso. Zacarias fala sobre essa dureza do coração como diamante. O coração duro como diamante é um coração insensível. É um coração enganado pelo pecado que não responde pelos apelos que o Espírito Santo de Deus faz. O cara vem no culto, o cara está na miséria. Ele está precisando de Deus, da ação de Deus na vida dele. Até ele sabe que é Deus que precisa. Mas ele não se dobra.
não se rende. O apelo acontece, ele, não, isso não é para mim. Coração duro como diamante, é o que Zacarias está dizendo aqui. Eu achei isso impressionante, eu confesso para vocês que eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu nunca tinha percebido dessa forma que Zacarias escreve aqui, falando coração como coração duro de diamante. Aí veja só, quero fazer uma pergunta para você interessante. Presta bem comigo. Se o coração é tudo isso que nós vimos aqui de ruim, aparentemente falando, tudo isso ficou de ruim, por que o diabo quer o meu coração? Por que Deus quer o nosso coração? O diabo, a gente já sabe que tudo de ruim é dele mesmo, ele quer. Mas por que Deus quer o meu coração? Por que Deus quer o seu coração? O que é o coração? Você sabe o que é o coração? Para a ciência, o coração é uma víscera, é um órgão. Para a fisiologia, o coração é um músculo. E para a medicina? Para a medicina, o coração é uma bomba que distribui o sangue para todo o organismo. Agora, no livro de Provérbios, se encontra um pedido mais sublime feito na Bíblia por Deus ao homem. Você sabe qual é o pedido que Deus fez para o homem? Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você deve estar se perguntando assim, por que Deus quer um coração enfermo? Por que Deus quer um coração maligno, corrupto, pecaminoso, triste, rebelde, em guerra, turbado, enganoso? Por que Deus quer? Porque Deus é perito em transformar pessoas. Porque Deus é perito em transformar vidas. A resposta se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, ou seja, de diamante, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. É por isso que Deus quer o meu coração e o teu coração. É esse o propósito. E a gente fica pensando assim, você já viu alguma coisa nesse sentido? É mais ou menos assim, olha, você está morando numa casa, minha casa é velha, está caindo uns pedaços de Deus, eu falo assim, cara, me dá essa casa velha aqui, eu te dou uma casa novinha. É isso que Deus está fazendo. O seu coração está ruim. Não vou dizer nem aqui diante da medicina, que talvez você esteja aí com algum problema no coração, você esteja passando por alguns problemas de saúde que envolvem o teu coração. Não vou dizer nem isso não. Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar um coração novo. Deus hoje está nos dizendo, dá-me, filho meu, o teu coração, para que eu possa trocar, dando um novo. Me dá esse seu coração cansado. Me dá esse seu coração que está triste, que está aborrecido, que está desiludido, que está abatido. Esse seu coração que está poluído pelo pecado. Deus faz isso porque Ele quer transformar a nossa vida. Deus é Pai. E qual pai que não quer ter o prazer de dar coisas novas para os filhos? Não é verdade? Eu fico pensando ali agora no casal lá no Jefferson e lá na Carol. O Jefferson deve estar pensando assim, cara, eu quero dar de tudo de bom para os meus filhos. Porque pai pensa assim, não é verdade, Ricardo? Não, André? Você vai na rua, você vê um negocinho e pensa, leva para o meu filho. Não é, Kelson? Pai que é pai, ele pensa em dar as coisas boas para o filho. Então, olha só, Deus que é o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele quer dar o melhor para nós também. Porque esse é o relacionamento que Ele quer conosco. Pai e filho. Essa intimidade que Ele quer ter com cada um de nós. Deus é amor, amado. E só o infinito amor pode conceder isso. Porque quando você recebe um coração novo, você tem uma nova vida. Um novo caráter. Transformado pela imagem do Criador na sua vida. Quando você deixa
você dá esse coração para Deus, Ele te dá o coração dele, o seu caráter muda, querido. Transformado, Dani. A imagem do Criador. Não é tão bacana quando você passa na rua, você está com o seu filhinho assim, poxa, como é que parece com o pai, hein? É isso que Deus pensa de nós, amado. Quando alguém fala assim, poxa, irmã Geralda, como é que a senhora parece com Jesus? Deus lá em cima pensa assim, essa é a minha filha Geralda. Essa aí. Não é assim que os pais ficam? Todo bobo. É assim que Deus fica também, amado. Todo bobo. Quando você faz alguma coisa que glorifica o nome dele. É desse jeito que Deus quer o nosso coração para isso. Porque Ele é especialista em transformar pessoas. E talvez você esteja perguntando assim, você que está mais ligado, você deve estar pensando numa coisa. Pastor, na Bíblia fala de um personagem que é conhecido por ter um coração segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Davi, né? Davi. Fala a verdade, Davi, na perspectiva imediata que você vê a história dele, você acha que ele merecia isso? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Davi vivia em pecado, ele cometeu adultério, cometeu assassinato e uma série de outras bobagens. Mas se você perceber bem uma coisa, quando Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus, ele ainda não tinha cometido nada disso. Sabia disso, Berenice? Não? Lê lá para você ver direitinho. Sabia, Jéssica? Também não sabia, não. Mas quando você começa a aprofundar, você começa a estudar, dedicar, algumas coisas vão sendo reveladas. Porque quando Deus chama Davi de um homem segundo o coração dele, foi quando Samuel foi lá para ungir o rei, depois que Saul faz aquela lenha toda lá. Que Deus fala com Samuel assim, Samuel, pega aí agora o azeite, bota numa vasilhinha e vai lá na casa de Jessé. Aí Samuel fica todo tremendo, mas se eu for lá, Saul vai me matar. Aí Deus fala com você, usa a estratégia, fala que você vai lá. Tá bom, lá para glorificar o Senhor, vai lá, ué. Aí Samuel obedece a Deus, chega lá, aí o que acontece? Samuel vê o irmão de Davi, bonitão, grande, esse é o cara. Aí Deus disse, senhor, Samuel, baixa a bolinha aí. Porque o homem vê, do jeito que você está vendo aí, mas eu vejo o coração. O homem que eu quero tem que ser segundo o meu coração. Manda chamar que está faltando um. Aí você conhece a história. Mas você está pensando assim, pastor, isso aí é só uma interpretação. Não, mas se você for observar, o próprio apóstolo Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 22, aí que ele fala, e quando foi retirado, levantou-lhe o rei Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Ou seja, foi lá na época, quando foi ungido por Samuel, filho de Jessé, que ele foi e recebeu o status de homem segundo o coração de Deus. Segura aí. E olha, presta atenção comigo numa coisa. Jalita, está preocupado comigo, Jalita? Agora foi o Figo que ficou no meio do caminho aqui. Vou botar ele para cá um pouquinho. Assim. Não vai atrapalhar não, né, André? Atrapalha não. Mas presta atenção comigo numa coisa. Aqui Davi ainda não era esse adúltero, ainda não era esse homicida. A verdade é que o diabo já estava querendo matar Davi, já não era de hoje. Se você começar a ler a história de Davi, você vai ver que o leão quis matar Davi. Teve um urso também que queria matar ele. Aí depois, surge quem queria matar Davi? Um gigante chamado Golias. O
leão conseguiu? O urso conseguiu? Golias conseguiu? Não. O diabo até pensou assim, cara, agora eu vou colocar Davi como inimigo do rei. Davi foi perseguido, caçado pelo rei Saul. Saul conseguiu matar Davi? Não. Olha só, presta bem atenção onde eu quero chegar. A estratégia do diabo para poder interromper o plano de Deus na minha vida e na sua vida, que ponto que o diabo pode fazer? O diabo, ele viu que o leão não conseguiu matar Davi, ele viu que o urso não conseguiu matar Davi, ele percebeu que o Golias não conseguiu matar Davi, ele viu que mesmo sendo inimigo do rei, o rei não conseguiu matar Davi. Aí ele pensou assim, cara, se tem uma coisa que o homem é fraco pra caramba, é tal da nudez. Vou pegar o homem pela nudez. Falando a verdade, amado. Aí Davi estava lá todo serelepe na casa dele, andando na varanda, ele olha para lá, aí ele vê quem? Vê quem? A Betseba, a mulher de Urias, o seu soldado, nua, tomando banho. E deve ter ficado assim, agora vai. Percebeu como é que o diabo ele é astuto? O leão não conseguiu matar. O urso não conseguiu matar. Golias não conseguiu matar. O rei não conseguiu matar. Foi uma coisa muito simples. Um detalhe. E é num detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Porque são esses detalhes que quando você começa a estudar, que vão abrindo e dando clareza para você algumas coisas. Presta bem atenção numa coisa. Quem confrontou Davi com esse pecado? Porque ninguém sabia do que tinha acontecido. Não é verdade? A Bíblia não fala isso? Que Davi adulterou com Betseba, aí ela engravidou, e aquela coisa toda, ela armou um plano, vão matar o marido dela agora, e não sei o que, fica tudo direitinho, caso com ela, traga aqui para casa, ninguém precisa ficar sabendo dessa história. Poxa, que plano maravilhoso! Fala a verdade, não era um plano ótimo, maninha? Só que para Deus nada fica escondido, né? Aí quando Davi estava bem lá na boa, tranquilo, chega na casa dele, um profeta. Cara, quando o profeta bate na sua porta, cuida. O profeta Natan chega lá na casa dele. Aí Davi recebe ele bonitinho e ele começa a contar uma história para Davi. Davi, olha só, presta bem atenção comigo aqui. Tinha um homem muito rico. Veio você lembra da história? A Bíblia diz que veio um viajante na casa desse homem rico, e para ele fazer bonito com aquele homem, com aquele viajante, ele vai lá no servozinho dele, que só tinha uma ovelha, né? Pega lá e traz. O que devia fazer com esse homem? Aí Davi, tem que acabar com esse desgraçado, rapaz. Natan fala com ele assim, Davi, é você esse cara. Meu Deus, cara. Eu fiquei pensando, a cara de Davi deve ter enfiado num buraco, um chão assim, saiu lá na China. Amados, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O que me chamou a atenção nessa história que Natan fala para Davi foi exatamente uma palavra chamada viajante. Tinha um homem rico e veio um viajante. Você por um acaso sabe quem é esse viajante? Sim ou não? O livro de Jó revela quem é esse viajante. De onde você vem, Satanás? Eu venho de vigiar a terra, de andar pela terra. Esse viajante está escondido. Esse viajante está escondido para poder prejudicar, atrapalhar, invadir o coração do homem chamado segundo o coração de Deus. É como se o diabo estivesse dizendo assim, eu estou andando pela terra, estou acabando com as pessoas.
estou levando as pessoas à prostituição, estou levando a pessoa ao adultério, estou levando a pessoa ao vício, estou acabando com as famílias, eu estou viajando pela terra, destruindo as nações. Está percebendo a gravidade do negócio? Está percebendo a importância de como que você precisa guardar o teu coração? Porque eu vou dizer para você uma coisa, cuidado, porque o viajante não está mais na casa de Davi não, querido. Ele seguiu viagem. E ele pode estar lá na sua casa. Às vezes ele aparece lá em casa. Às vezes quer trazer contenda entre eu e a Kátia. É o viajante chegando lá. Quantas vezes você percebeu viajando na sua casa, agora que eu estou falando com você agora? Quantas vezes você já percebeu que às vezes você desentendeu com o seu esposo, desentendeu com o seu filho? É o viajante chegando na sua casa. E você acha que não tem nada a ver? É o viajante que não parou de viajar. Ele pode estar lá na sua casa, trazendo contenda entre você e a sua esposa, entre você e seu esposo, entre vocês pais com os filhos, entre os filhos com os pais. Cuidado com esse viajante, que ele já não está mais na casa de Davi, não. Ele seguiu o caminho. Mas Deus não deixou Davi impune. Porque se tem uma coisa que Deus cuida é pela palavra dele. Davi não morre, mas ele experimenta a dor da morte do filho dele. O que Davi fez escondido com a mulher de Urias, o filho dele fez com as mulheres dele em praça pública. Montou uma tenda lá e transou com as mulheradas, tudo lá. O filho dele teve relação sexual com a filha. A pessoa pensa assim, Davi foi nada, querido. Olha só quantas coisas aconteceram na vida desse homem. A espada não saiu da casa de Davi. Só que tem algo interessante, amado. O Deus que nos corrige é o Pai que nos ama. Porque quando Davi escreve o Salmo 51, você vai ver lá o fruto de um coração arrependido. Você conhece o Salmo 51, eu não vou ler ele aqui para você, mas você pode ler na sua casa depois. O versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é fruto de um coração transformado, querido. Natan poderia ter saído um saco lá na casa de Davi, morto. Mas ele foi lá porque era um homem de Deus. Expôs o pecado para Davi. E Davi recebeu aquela palavra. E ele se consertou. O coração arrependido, Deus não despreza. Um coração arrependido, Deus não despreza. E todo aquele que busca essa linha de arrependimento é uma pessoa segundo o coração de Deus. Se você tem andado nessa linha, percebendo que o viajante está na tua casa, provocando alguma desgraça, você quer entrar nessa roda de avivamento, você quer entrar nessa roda de arrependimento, amado, você está trabalhando segundo o coração de Deus. Eu quero me arrepender. Porque enquanto não houver arrependimento, você está longe dessa proposta que está falando aqui. Porque Deus, ele se move através de princípios. E quando nós quebramos princípios, quem sai quebrado somos nós. Deus, ele age, ele se move por princípios. Mas quando você quebra um princípio de Deus, quem fica quebrado é você. É desse jeito. Davi, outra mudança que acontece no coração dele, que mostra fruto de um coração arrependido, que quando Davi ele assume o posto de rei, ele chama assim: tem alguém da casa de Saul que ainda está vivo? Lembra dessa história? Porque naquela ocasião, quando um rei assumia o posto de rei, a história, não a história de Israel, porque Saul, Davi foi logo no começo, né, da linhagem de rei, mas a história dos reis, quando um rei assumia uma posição de rei, se tivesse alguém da família do rei anterior, tinha que mandar matar tudo.
que em algum momento aquele outro podia reivindicar o trono, porque era da família dele. Então o rei, quando assumiu o posto, a primeira coisa que mandava assim, ó, tem alguém da família do rei antigo aí que está vivo? Tem. Então vai lá, manda matar. Aí você imagina só, Davi manda chamar um sobrevivente, um remanescente da casa de Saul. Quem era? Mefibosete. Mefibosete já era um cara coitado, sofrido, aleijado das duas pernas. Quando a caravana de Davi chega na casa dele, mandou chamar, e pensou, meu Deus, vou morrer agora. Mas aí Mefibosete foi levado pela carruagem da graça do rei Davi, lá para o palácio, André. Aí quando chega lá, meu Deus, eu sou com um morto, o que você está vendo em mim, Davi? E eu pensei, vai me matar esse homem. Mas aí Davi mostra por que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele dá uma oportunidade para Mefibosete. Ele quer recompensar aquele que era da família de Saul, o rei que antecedeu ele. Porque é assim que Deus faz, amado. Deus, ele não nos paga de acordo com aquilo que nós merecemos, mas ele nos chama para comer na mesa dele. Hoje nós somos chamados para comer na mesa do Senhor. E olha que você e eu não valemos nada, mas é assim que Deus faz. Ele pega um homem aleijado, doente, quebrado, e convida para sentar na mesa com ele. Porque Deus devolve o que nós perdemos. E ainda nos aceita como filho. Davi, mesmo sendo imperfeito, ele procurava duplicar, repetir o coração perfeito do Pai. Então, sendo Deus esse Pai de amor e misericórdia, se Ele fizesse esse pedido para você hoje, como que nós iríamos negar a Deus esse pedido? Como eu disse, o tema da mensagem de hoje é um pedido irrecusável. Então não há alternativa. Dai-me, filho meu, o teu coração. Se nós já pertencemos a Ele por criação e pela redenção, agora Ele quer que nós o pertençamos pela escolha. Eu escolho Deus. Assim seremos completamente dele. Pode ser que você esteja vindo na igreja e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Pode ser que você esteja caminhando na igreja, mas ainda está passando por um processo, ou está tendo alguma dificuldade. Se você ainda não é filho de Deus, você é um filho adotado, que pode passar a fazer parte hoje dessa família. E você que ainda está vivendo algo errado, porque talvez você já seja membro da igreja, batizado e tudo, mas em algum momento você se esqueceu disso. Em algum momento você percebeu, agora com essa mensagem, que o viajante chegou na tua vida e fez com que você fizesse algo errado. E hoje talvez você esteja vivendo como um filho pródigo. É aquele que sai da presença de Deus, sai da presença do Pai, da casa, e vai viver a vida do jeito que ele quer. Até que ele está lá no meio do chiqueiro, comendo lavagem, no meio dos porcos, todo sujo, fedendo. E é lá que Deus o encontra. O Espírito Santo acha lá naquele lugar, no meio daquele lamaçal de pecado, e começa a trabalhar no coração dele, e ele começa a ensaiar um discurso: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me arruma aí um lugar para poder ficar na tua casa. Me trata como um dos seus empregados, mas eu quero voltar. Se você está mais ou menos nessa história aqui, eu quero dizer para você, preste atenção numa coisa: um momento difícil na sua vida não pode definir quem você é. Porque tem pessoas que estão passando momentos difíceis na vida, hoje, agora, aqui. E eu quero dizer para você uma coisa, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, esse momento difícil que você está vivendo agora, não define a sua vida por completo.
é só um dia mau, é só uma fase ruim que você está vivendo. E se você ainda sente o chamado, se você ainda ouve a voz de Deus falando na sua consciência, digo para você uma coisa: ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Ele continua dizendo: dai-me, filho amado, o seu coração. E qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Porque no próprio livro de Hebreus disse: hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Temos a oportunidade de responder ao chamado de Deus. Senhor, está aqui, o meu coração é teu. Uma coisa fica muito clara para mim. Por que o nome de Jesus se tornou o maior nome sobre a terra? Você já parou para pensar sobre isso? Por que o nome de Jesus é o nome mais poderoso sobre a terra? Porque Jesus foi aquele que veio fazer algo que ninguém mais poderia fazer. Jesus, ele se tornou poderoso porque ele fez o que ninguém poderia fazer, amado. Aí presta bem atenção numa coisa: quando você identifica o seu propósito, quando você identifica o seu chamado, e você começa a caminhar numa rota para executar aquilo que Deus quer que faça, pode prestar atenção numa coisa: vão se levantar várias coisas na sua vida para impedir você de realizar isso. Mas que Jesus seja o teu exemplo, como está sendo o meu. Apesar das dores, está valendo a pena. Porque o meu chamado é muito maior do que as dores que ele pode provocar. Lembra da mensagem que eu mandei para você hoje de madrugada aí? Fala sobre isso. A certeza do chamado é muito melhor, muito mais compensador do que a dor que o chamado pode provocar, viu, maninho? Porque a gente às vezes pensa em desistir, a gente quer largar, quer dar um ataque de pelanca. O ATP. A gente quer largar tudo. Porque você ainda não definiu, não entendeu qual que é o seu chamado. Quando você está determinado a fazer as coisas de Deus aqui nessa terra, pode estar certo que você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer luta. Deus deseja o nosso coração, porque Ele sabe que quando nós assim fazemos, estamos dando o nosso eu. Estamos dando a Ele o nosso tudo. Tudo é dele. Tudo é dele. E é por isso que ele pede. E por isso que eu digo que esse é um pedido